A luz tem uma grande importância no vídeo? Muita. Eu tenho que investir na melhor iluminação? Com certeza, desde que você possa. Tem muita gente que fica querendo gastar dinheiro comprando a melhor iluminação sem ter a condição de fazer isso. E aí ele fica sendo induzido por nós, YouTubers, e por outras pessoas do Instagram, que para ter a melhor qualidade no vídeo tem que ter a melhor iluminação. Isso não é uma verdade propriamente dita. Eu vou tentar explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Se você não tem condições, não vai ser um fator limitante você não poder comprar uma iluminação para gravar seus vídeos. Você vai ter que se virar com aquilo que você tem. Eu não comecei gravando com as melhores iluminações, com as melhores câmeras, com os melhores microfones. Quando eu comecei gravando, eu gravei com aquilo que eu tinha. Eu tinha uma câmera que não focava direito automaticamente, que era uma XT1, uma Fuji XT1. O microfone, eu usei microfone da própria câmera. Iluminação, eu usei 2 lâmpadas atrás de um lençol branco para poder suavizar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha pelo menos uma noção básica do que eu poderia fazer com aquilo que eu tinha. E eu trabalhei da melhor forma aquilo que eu tinha para usar. Não tinha um softbox, coloquei um lençol branco para deixar a luz mais suave. Eu sabia que eu precisava de uma luz mais suave. E por que eu sabia disso? Porque eu fiz testes. Eu fiz teste com as lâmpadas que eu tinha sem ter nada na frente e eu via o quanto essa luz ficava dura, principalmente por conta do meu óculos. E eu demorei para acertar a iluminação que faz o reflexo no meu óculos. Hoje eu estou com um balão chinês aqui com uma iluminação de LED da Zion de 200 watts, mas não foi sempre assim. Eu demorei para chegar. Eu antes tinha Amaran, usei Aputure, já usei outros tipos de iluminação, outras marcas para testar. Gosto de testar iluminação, mas eu não posso pregar algo que não é uma verdade para mim. Eu sempre tentei me virar com o melhor que eu tinha. Se eu não tinha a luz mais cara, eu me virava com a luz mais barata para tentar fazer uma iluminação nas minhas gravações. E algumas vezes eu cheguei até a gravar com luz de janela. E tudo isso que você vê aqui em outros canais, na verdade é tudo uma falsidade, porque na verdade a gente quer imitar a luz do sol. Então, às vezes gravar com a luz da janela vai te dar uma iluminação suave, uma iluminação agradável, aquilo que a gente tenta reproduzir nos filmes, tenta reproduzir aqui nos nossos vídeos. A gente tenta reproduzir o real através do artificial. E você entender isso vai talvez te dar um alívio de não ficar mais pensando em ter que gastar dinheiro que você não tem, porque aquele seu influenciador, aquela pessoa que você segue, te demonstra que aquilo fica tão lindo, tão belo em cima do material que ele entrega, e aí você fica pensando que só tendo aquilo você vai conseguir ter o melhor conteúdo, a melhor iluminação. Não é a verdade. Você vai sim ter uma melhor iluminação, uma luz mais controlada, uma luz com uma temperatura de cor mais controlada, mas hoje as câmeras e até mesmo os celulares te dão tanta vantagem de você conseguir construir uma luz bem feita através do balanço de branco do próprio celular ou da própria câmera, você acertar essa temperatura de cor para dar uma colorização melhor na sua pele ou no objeto que você está filmando. Eu vejo que você tem hoje, nós, temos tantas condições de conseguir fazer mais com menos e muitos de nós ficamos reclamando por não ter a melhor câmera, a melhor iluminação, o melhor microfone, e a gente fica se limitando a produzir conteúdos por não ter aquilo que a gente deseja ter. E nem sempre aquilo que a gente deseja ter é aquilo que a gente precisa ter. E aqui, falando realmente só da iluminação, eu não vou me estender com o microfone, porque eu já fiz aqui outros materiais sobre isso, não vou me estender aqui sobre câmeras, porque também já fiz, mas me estender somente com a iluminação. Se você não tem a melhor iluminação nesse momento,
trabalha com aquilo que você tem, com aquilo que você consegue investir, naquilo que você consegue investir e vai evoluindo, vai fazendo dinheiro com aquilo. Se for a sua intenção de ser um produtor de vídeo, um produtor de conteúdo, faça dinheiro para você ir investindo em você, investindo na sua melhoria. E quando eu falo investindo na sua melhoria, é ter conhecimento, é fazer muito para errar várias vezes, mas é errar rápido para você conseguir chegar no acerto de uma forma mais consistente, mais coerente. Eu só quero colocar para você que você tem condição de produzir com aquilo que você tem já em mãos, né? Se você não tem uma iluminação, já falei, luz de janela, faça os testes. Faça testes para você aprender com os seus erros, aprenda com seus próprios erros. Eu faço teste quase todo dia. É que eu não tenho tempo, porque se eu tivesse eu faria todo dia novos testes. Eu estou sempre testando uma nova iluminação para que eu possa melhorar a questão do reflexo do meu rosto ou melhorar um pouco da sombra que fica desse lado, sem eu precisar trabalhar com uma terceira luz, né? Eu já tenho uma luz de recorte aqui bem suave, tem essa luz aqui, como eu falei, que é um balão chinês. Eu não tenho uma terceira luz, eu não trabalho com uma terceira luz, eu não gosto de trabalhar com os três famosos pontos de luz. Eu trabalho com uma coisa muito mais tentando chegar próximo do natural, porque o sol é uma única luz que consegue fazer uma iluminação uniforme, uma bela iluminação. E é isso que eu tento reproduzir. Eu tento trabalhar com essa questão da iluminação. Faço aquelas luzes práticas ali atrás, um pouco mais para deixar o clima um pouco mais ambientado, mas eu tento trazer um pouco mais para a realidade, né? Como se eu tivesse num quarto ou numa sala com uma única luz me iluminando, sem me preocupar com o restante. Eu tento fazer a coisa parecer natural, mas não é, porque tudo aqui é controlado. Aquela luz que está ali, aquela luz que está lá, essa luz que está nas minhas costas, essa luz que está aqui em cima, essa luz que está aqui, tudo isso aqui é controlado. E naturalmente não é. Se você quer chegar numa condição onde você consiga aprender a trabalhar com a luz, aprenda olhando a luz, como ela se posiciona, onde é que ela coloca sombra. Comece a trabalhar olhando a luz do sol para você ver como é que ele faz a sombra do lado oposto, como é que os ângulos fazem com que você tenha iluminações diferentes, né? Uma iluminação um pouco mais de janela ou uma iluminação como se fosse algo de um depoimento, né? Você saber aprender a trabalhar com a luz, pouco vai importar que luz você tem. Pouco vai importar quanto custou a luz que você comprou. Você sabendo trabalhar com a luz, você vai conseguir resultados muito interessantes. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Quando eu vejo filme, quando eu assisto filmes, ou no cinema, ou em streaming, eu sempre fico preocupado em observar como é que está sendo trabalhada a luz. Depois que eu vejo isso, eu assisto o filme, volto e assisto o filme de novo, sem me preocupar com isso, mas eu sempre gosto de ver essa técnica de como iluminou-se cada cena, como a luz foi iluminada. Eu tento adivinhar onde é que está a luz que está sendo usada, não que marca de luz que está sendo usada, mas que tipo de luz, que tipo de softbox ou octabox está sendo usado para conseguir ter aquele resultado. Essa questão de trabalhar a luz me fascina muito. Eu tenho muito, mas muito para aprender. Tem gente que sabe muito mais do que eu em questão de luz. Isso é indiscutível. Eu sei muito pouco sobre luz, mas o pouco que eu sei foi por aprender através dos erros, aprender fazendo testes. Isso me deu a condição de ter uma luz como essa, de fazer uma luz diferente para um cliente, uma luz que faça com que ele fique deslumbrado com aquilo que ele viu. Então, quando eu chego para produzir alguma coisa para um cliente e ele começa a ver resultados, até às vezes no monitor da própria câmera,
ele fica impressionado. E não é porque eu sou muito bom, sou um cara estupidamente técnico. Muito pelo contrário, eu não sou nada técnico. A minha questão é, eu aprendi na prática, então eu sei o que eu preciso fazer para conseguir o resultado que eu quero. Eu sei o que eu preciso fazer para atingir o resultado que o meu cliente precisa. Então, o saber o que fazer foi construído através dos meus testes, através dos meus erros. Então, se você está começando agora, não se preocupa em investir na melhor iluminação. Se preocupe em investir no seu conhecimento, se preocupe em aprender a trabalhar luz e sombra, aprender a trabalhar o enquadramento para que a luz fique melhor, aprender a trabalhar a temperatura de cor para que você consiga ter os melhores resultados, talvez e muitas vezes investindo pouco.